Boa noite, boa noite. Esperando o pessoal chegar aqui para a gente começar mais uma live hoje, falando sobre vulnerabilidade. Boa noite, Andréia. Esperando, né? Esse mês ainda a gente vai falar na próxima semana sobre solidão e solitude, né? Então a gente já começa aí, semana que vem a gente já tem outra live. Malena já chegando aqui, a gente começar. Só esperando. Boa noite, Malena. Oi, boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite para quem já está nos acompanhando aqui. Sim, o pessoal tá chegando, esperar o pessoal chegar, mais uns minutinhos aí, para o pessoal entrar, Ah, para a gente começar a ah, falar. minha sobrinha está aqui hoje, a Mimis Rufino. Oi, Mary. Boa Está nos noite. acompanhando aqui. Que bom, fico tão feliz de ela estar aqui hoje. Hoje é um assunto interessante, né, Karina? Um assunto que ele é um tanto diferente, mas é tão necessário, né? Sim, Nesses muito. dias que a gente está vivendo. Ah, ela colocou eu. Ah, ela tá lá longe, ela tá em Santa Catarina agora. Tava aqui pertinho de mim, agora foi para longe. Tá longe. Tá longe. Mas então, hoje o assunto ele é muito interessante, ele é um tanto diferente, não é para quem nos acompanha aqui desde janeiro até agora, não é, Karina? Mas é como eu estava falando, é um assunto super interessante porque tem tudo a ver com o momento agora, não é? E Exato. não só agora, ele é atemporal, tem a ver com todos os nossos momentos Uhum, também, né? Então vamos exatamente. esperar o pessoal entrar. Eu já queria dar uma Ó. deixa, mas vou esperar o pessoal chegar. Ah, minha mãe também está acompanhando, ó. A avó diz que Olha, também está aqui beijo, acompanhando. beijo para sua mãe Ah, aí. sim, elas estão lá em Santa Catarina, estão longe agora, mas logo, logo eu vou visitá-las lá. Sim, sim. Então, existem vários tópicos interessantes do tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade e a vulnerabilidade é uma condição humana, né, Karina? A Exato. vulnerabilidade faz parte do ser humano, né? Mas existem muitos seres humanos que correm dela e vão para o sentido oposto, né? A gente vai falar Sim, sobre isso também. o que desculpa, gente, mas não vai adiantar, porque a vulnerabilidade ela vai te pegar em algum momento da vida, ela vai correr Exatamente. de você e você vai passar por ela. Então, correr dela não é a melhor solução, digamos assim, né? Por mais que a É. gente tenha medos e receios, né? A gente vai começar aqui falando, né? A vulnerabilidade muitas vezes, até mesmo quando a gente fala, né? Quando a gente pega o dicionário para ver o que significa a vulnerabilidade, ela é tida como fragilidade, como fraqueza, né? A nossa Hum. sociedade coloca, né, a vulnerabilidade como algo que é como se a gente fosse exercer ela e a gente fosse nos tornarmos fracos, né? Frágeis perante a vulnerabilidade. E é muito utilizado realmente para falar, né, dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade das pessoas em condições de risco e tudo mais, mas não é o nosso tema aqui hoje, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade aqui, não tem nada a ver com fraqueza, muito pelo contrário, tem a ver com coragem, né? E a Uhum. palavra coragem não como bravura, né? Mas como significado dela mesmo, né? De cor, de coração e agem de agir. Então, a vulnerabilidade é a coragem de, né, agir com o coração. Né? Então, não tem essa questão da fraqueza aí. Né? E a Brené Brown, que é uma grande estudiosa aí da vulnerabilidade, né?
que tem várias palestras, livros, né, que falam, ela estudou anos, né, sobre essa questão, ela é uma assistente social e ela estudou muitos anos sobre a questão da vulnerabilidade, Uhum. da coragem, enfim, né, e ela fala que, na realidade, ter vulnerabilidade é correr risco, né, é incerteza e é exposição emocional. Né? Então, Uhum. eu sempre falo que me parece muito como saia da sua zona de conforto, né? E enfrente a vida de coração aberto mesmo, né? Sendo você mesma, errando, acertando, com os seus defeitos, com as suas qualidades, inteira, né? Para a vida. Uhum. E isso Uhum. muitas vezes, como ela coloca, nos traz riscos, né? Nos traz insegurança, nos traz Sim, essa exposição emocional, e isso sim, de uma sim, certa maneira, pode nos machucar, né? Pode nos fazer sofrer, mas por um outro lado, a gente tem muitos ganhos com ele, né? Porque com a vulnerabilidade. Porque, na realidade, se a gente não pratica essa vulnerabilidade na nossa vida, a gente fica longe do amor, a gente fica longe do pertencimento, a gente fica longe da criatividade, da inovação para a nossa vida, né? E muitas vezes a gente fica longe de viver mesmo, né? Porque quando eu costumo dizer que fugir da vulnerabilidade é um gatilho da ansiedade, digamos assim, sim, né? Porque é sim. uma questão de luta e fuga, né? Fuga. Quando você não quer se permitir ser vulnerável, você entra ou na luta, ou muitas vezes, né? Muitas das vezes é na fuga que você Uhum. entra. E muitas vezes Uhum. você paralisa a sua vida, né? Por não querer mostrar ao outro quem realmente você é, né? Por não querer enfrentar as situações da vida de peito aberto, sendo quem você realmente é, né? Colocando para o outro as suas vontades, os seus desejos, né? Os seus erros também, os seus defeitos, enfim, se colocando como inteira, né? Uhum. Sim, Na vida sim, do outro. E aí a gente sim. tem aí, né, uma série de questões aí, porque você deixa muitas vezes de viver, a gente vai falar mais para frente sobre algumas dessas questões, né? Mas muitas das vezes você acaba deixando de viver, e aí lá na frente a pergunta vai ser: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse Sim. realizado, né? Então acho Exatamente, exatamente. que é por aí. E no dicionário é bem claro, né? A vulnerabilidade ela é descrita como fragilidade e fraqueza mesmo, né? E por conta dessa descrição, as pessoas querem ficar no lugar da perfeição, né? Tem pessoas que, inclusive, por medo dessa vulnerabilidade, elas param projetos, elas Sim. não iniciam projetos, não é? Com medo da crítica, né? Quantas vezes, fazer uma live, né, Karina? Vou fazer Oh, uma live. A vocês gente, não têm ideia de tanto quanto. eu, Desculpa, vocês não têm ideia pode, de quanto é exercer a vulnerabilidade quando a gente está aqui na live, falando de um assunto que a é, gente gosta, que a gente acha importante, mas que mesmo assim nos deixa vulneráveis a errar, né? A gente assume esse risco de estar aqui e errar e tá tudo bem, porque a gente não é perfeito. Desculpa, Malena, mas é que, como você falou da live, eu pensei assim, né? também a minha mesma assim percepção, né? No trabalho da Brené Brown, ela fala muito isso, né? De aprender com os erros, porque um lugar que a vulnerabilidade nos coloca está disposto ou disposta a enfrentar os erros, né? E os erros são oportunidades para aprender. Eu aprendi isso muito fortemente quando comecei a aprender sobre disciplina positiva, né? Para ensinar para os pais como lidar com os filhos, né? E muitas vezes os pais eles ficam nessa posição e muito cedo, inclusive a Brené Brown no final do livro ela fala, né? Como que os pais devem preparar as crianças para o futuro, né?
A criança erra e o adulto tem que falar, não, você está errando, errando mesmo, vamos continuar, não é? E não trazer aquele peso da perfeição e aquela coisa que tem que ser, né? Tudo. Então, estar aqui, né, na live, aqui no Instagram, toda segunda-feira com um tema novo, é uma posição de muita vulnerabilidade, né? Porque como você falou, Karina, a gente não entende de tudo, a gente não sabe de tudo, né? Mesmo dentro da nossa área, que é uma área super ampla, e a gente tem tanta coisa para assim aprender e passar, né, para as outras pessoas. Então, eu acho que acho que o objetivo fundamental dessa live hoje é fazer a gente ficar nesse lugar, né? É de perceber que a gente é vulnerável e não ficar buscando aquela perfeição muitas vezes que não existe, né? Você pode até alcançar um feito, mas a gente fica correndo atrás disso e a gente esquece que a vulnerabilidade ela pode nos mostrar assim caminhos muito interessantes, né? Como você bem falou, o amor, a própria coragem, a prudência, a gratidão, a compaixão, não é? Porque o que acontece quando a gente não sabe lidar com a nossa vulnerabilidade é que a gente fica nessa posição de invulnerável, de sempre invulnerável. Não, eu sou invulnerável, eu sou intocável, né? Então eu faço, eu aconteço, não, mas essa invulnerabilidade, ela é completamente oposta a essa natureza da vulnerabilidade, que a gente tem que ficar de frente para ela todos os dias e várias vezes ao dia, né, Karina? Sim. E você falando da perfeição, né? O quanto a nossa sociedade vem nos colocar, né, de forma muitas vezes concisa mesmo, né? Muito autoritária essa questão de que nós temos que ser perfeitos, né? E aí muitas das vezes quando a gente nasce, né, quando os nossos filhos nascem, enfim, a gente imagina um mundo perfeito para eles e espera que eles também sigam essa mesma perfeição, né? E muitas vezes isso causa muitos prejuízos. Se causa para a gente, imagina para a criança, né? Porque ela vai crescer com essa imposição de que ela tem que ser, né? Então ela tem que ser perfeita, ela tem que ser o melhor, ela tem que ser o melhor na escola, ela tem que ser o melhor, sei lá, no futebol, ela tem que ser a criança mais bem educada, ela tem que ser. Então, assim, é uma carga muito grande em cima da criança, como se ela não pudesse, bem colocado, como você falou, como se ela não pudesse errar, como se ela não tivesse esse direito, né? E muitas vezes a gente chega na vida adulta nos cobrando isso, nos cobrando essa Sim. perfeição, né? Os estudos falam, na realidade, né, que a maior fraqueza do homem, o maior problema do homem com a vulnerabilidade é justamente se sentir fraco, né? Uhum. É a maior questão de vergonha para o homem. O homem ele se sente envergonhado quando ele se mostra fraco. E fraqueza nesse sentido de, né, não é vergonha, mas as pessoas têm medo de mostrar ao outro as suas fraquezas, né? Então, para o homem sempre nasceu com essa coisa de que eu tenho que ser forte, eu tenho que prover família, eu tenho que resolver as coisas, né? Então, ele tem que ser ali o esteio da família, né? Aquela posição forte, então eu não posso chorar, né? Então, menino, homem não chora, né? Então tem que ser forte. Já a mulher, né? A maior vergonha da mulher é se ela não der conta de tudo. Então ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, então ela tem que, né, fazer o trabalho de casa, ela tem que cuidar maravilhosamente dos filhos, ser a mãe perfeita, ela tem que ser a esposa perfeita, que espera o marido lindo e maravilhosa, cheirosa, maquiada, gostosa, linda, né? E todo dia, gente, não é assim, né? E é todo dia. E ela tem que ser um furacão, e além de tudo, ela tem que ser uma excelente profissional, e ela tem que dar conta de tudo, porque se ela não der conta, se ela não for a Mulher Maravilha, ela é uma pessoa fraca. E aí ela sente vergonha, né? De ser quem ela é.
Então, assim, a gente Hum, precisa aprender, quando a gente fala aqui de perfeccionismo, a gente precisa admitir que a gente não é perfeito, né? E quando a uhum, gente admite isso, isso não é vergonha, muito pelo contrário, é liberdade, é é liberdade. libertação. Quando a gente admite que a gente não é perfeito, é se libertar. É chegar, é chegar no momento de ser humano, Sim. porque nenhum ser humano é perfeito, né? Uhum, Então, sim, sim. quando a gente admite isso, muitas vezes, né, a gente pega muito nesse ponto, por conta de que quanto mais a gente busca o perfeccionismo, e aí eu não estou falando que a gente não tem que fazer as coisas de forma correta, Sim, né? Eu não estou claro. aqui falando que a gente não tem que fazer o melhor que a gente pode, não é isso. É óbvio que a gente vai buscar isso, né? A maioria Sim, das pessoas busca fazer o melhor na sua vida, buscam sim. o melhor para a sua vida, né? Mas muitas vezes, quando a gente entra no perfeccionismo, ele nos impede de fazer as coisas, porque a gente nunca vai achar bom. Nada do que a gente Nunca vai estar fizer vai bom. estar bom. Exatamente. Isso paralisa, né, a vida, Malena. Paralisa muito a Sim, nossa vida. Né? sim, sim. É, inclusive a Brené Brown, ela coloca uma lista, né? Ela fala assim, nunca ser bom, perfeito, magro ou magra, poderoso, poderosa, né? Bem-sucedido, bem-sucedida, inteligente, correto, seguro, extraordinário, o bastante, né? Eu resumi, porque ela coloca nunca ser bom, o bastante, nunca ser Bastante. perfeito, o bastante. Né? Isso eu vejo como uma grande assim, escravidão, né? Isso coloca as pessoas dentro de uma caixinha em que elas ficam sofrendo e que elas não dão conta de que estar no lugar, muitas vezes, nesses pontos aí que eu falei agora, estar vulnerável é sim muito humano. No começo da live eu falei, né? A vulnerabilidade é uma condição humana. Né? E sendo uma condição humana, nós estamos o tempo todo em contato com ela. Né? E existem vários tipos, né? Existem vários ambientes e situações nas quais a gente se sente vulnerável, não é, Karina? Sim, sim, eu acho que acho que um dos maiores, assim, né? A Brené Brown fala disso, quando ela falou, eu falei, gente, acho que para mim é um dos maiores momentos de vulnerabilidade é quando você vai falar eu te amo primeiro do que o outro. É aquela Primeiro que o situação outro. de você encarar o outro e falar eu te amo e não saber se a pessoa vai responder eu te amo, né? Não saber qual vai ser a reação da pessoa, né? Não saber se a pessoa tem a mesma reciprocidade que você, não saber se ela te ama tanto quanto você a ama ali. Então, esse momento é um momento de muita vulnerabilidade. Quando você vai, né, conversar com o seu parceiro, muitas vezes para colocar, né, as suas aflições, os seus desejos, as suas vontades, enfim, né, os seus problemas ali que você está passando, isso é super vulnerável, né? Uhum, É muito uhum. vulnerável quando você se coloca por inteiro dentro de uma relação, né? E nesse E aí, momento pode surgir a vergonha, não é, Karina? Nesse sim, momento pode surgir a vergonha de não falar, não é? Sentir o exato, desejo, sentir que é o momento e ficar envergonhado ou envergonhada de falar para o outro que está sentindo, né? exato. E muitas vezes na relação, quando a gente faz isso, a gente vai tentando agradar o outro, sendo, né, muitas vezes, ou dizendo aquilo que a gente acha, que a gente nunca sabe, mas a gente acha que o outro quer escutar ou que o outro quer que eu diga, e a gente vai minando né, quem nós somos. A gente vai Uhum. minando e vai colocando máscaras, né? Então eu vou Sim, lá, sim. eu tenho um determinado desejo, mas não, eu não posso mostrar para o meu namorado, para o meu marido, né, para a pessoa que está ao meu lado. Então eu não vou mostrar, porque o que ele vai pensar de mim, né? É pensar. O É, que ele vai pensar a meu é. respeito, né? Uhum. E aí, muitas vezes, quando a gente cai nessa questão, né, Malena, do que o outro vai pensar, que vem junto com a vergonha, a gente precisa tomar cuidado com a crítica, né? Eu já falei aqui, né? A gente já falou a respeito disso. A gente precisa tomar cuidado de quem a gente aceita a crítica,
né? A Brené fala uma coisa muito interessante, assim, né? Se a gente está na arena ali lutando, né? Na arena da vida lutando, e a pessoa que te criticou está na arquibancada sem entrar na arena, quem é aquela pessoa para te criticar? Se ela não está na mesma posição que você, se ela não está vivendo o mesmo momento que você, se ela não sabe como é essa situação, como é estar vulnerável diante das pessoas, por que que a gente tem que aceitar essa opinião, essa crítica, né? E quando a gente Tem se que estar torna na arena junto com você, não é? Ela fala, sim, tem é que estar na lógico, arena junto com você. tem que estar junto comigo na vulnerabilidade, porque muitas vezes quando a gente é vulnerável, a gente tem muito mais compaixão pela gente e pelo outro. A gente tem uma outra visão, né? Muitas vezes do outro. E quando a gente está na Uhum. arquibancada, a gente só está vendo de cima. O outro está ali na arena, está fazendo o que ele tem que fazer, né? Está vivendo as situações, está, enfim, errando, caindo, levantando. E é muito fácil quando você está em cima, né, da arquibancada, sem ali também experimentar tudo isso, você apontar o dedo. É muito mais fácil, é óbvio que é, né? Sim, Porque você não sim, está ali vivendo. E muitas vezes sim. essas pessoas que apontam o dedo, a gente vê aí, a internet hoje é o maior apontador de dedo que existe aí. E muitas vezes a gente acaba pegando isso para a gente como uma verdade, né? Como Uhum. se a crítica do outro fosse a única verdade. O que a Sim, gente esquece, né, Malena, nesses momentos é de olhar para a gente. É de olhar para dentro e parar exato. para perceber se é realmente aquilo, né? Se aquela pessoa que falou primeiro, se ela tem, né, tanto respaldo assim para falar a respeito ou para me criticar, né? E segundo, se realmente eu sinto isso, se realmente aquilo para mim é verdade. Porque Sim, muitas vezes sim. não é, e a gente fica com tanta vergonha do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, que a gente esquece de olhar para dentro e parar para pensar o que eu falaria, o que eu estou pensando. Será que é isso mesmo? Né? E a Uhum. gente muitas Uhum. vezes deixa de ser vulnerável, deixa de correr riscos na vida, deixa de nos expor emocionalmente, né? Uhum. Muito por conta de achar, né, de ficar nesse pensamento do que o outro vai dizer, do que o outro Sim, vai pensar a meu respeito. sim, Então, eu sim. me bloqueio, eu ponho a armadura, eu ponho uma máscara e aí eu vou agradando o outro da maneira que eu acho que o outro vai me enxergar como uma pessoa boa o suficiente, Sim, né? sim. A Beth acabou de entrar. Boa noite, Beth. Já está dando Boa boa noite aqui noite. para gente. Beth sempre aqui com a gente, né? É interessante você falar da vergonha, porque eu no começo da live também falei sobre aquelas pessoas que começam algum projeto, né? E não dão continuidade. Ela está na arena, ela está na luta, mas muitas vezes para, não é? Ou estagna em algum momento por conta o medo da reação do outro, né? O medo da crítica do outro. E aí fica envergonhada mesmo do que está fazendo, não é? Então, e como a vulnerabilidade é uma condição humana, vai haver a vergonha. A vergonha vai acontecer, não é, Karina? Vai ter o sentimento de ficar envergonhado ou envergonhada. É natural, é normal, é saber lidar com isso, né? Trabalhar a esperança dentro de si, para que isso se fortaleça, para que tenha mais resiliência e encontre de fato um sentido no que faz. Isso vai fortalecer esse projeto, né? Essa iniciativa que esse alguém tem. E um outro ponto também, já que a gente está falando da vergonha, acho que por conta do tempo a gente pode passar para o segundo, que é o medo da comparação, né? O medo de ser comparado com o outro. Ah, mas o outro fez aqui. Isso pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser no ambiente familiar.
Pode ser no ambiente de uma comunidade religiosa, seja lá qual for, né? Seja no ambiente, a comparação, você ser comparado com o outro. Alguém está me comparando. Isso é um dos maiores medos, né, do ser humano, é ficar dentro desse, é estar nesse lugar, né? De ser comparado com o outro, Karina. Sim, sim. E essa comparação também, né, vem um pouco aí do perfeccionismo, né? O perfeccionismo, claro. Pega o gancho aí, né, do perfeccionismo aí, porque a gente, essa comparação, a gente tem uma sociedade muito competitiva, né? Então, Uhum. tem essa coisa de tem que ser o primeiro sempre, tem que ser o melhor sempre. O primeiro lugar é sempre o que se sai, assim, ninguém dá importância para o segundo, para o terceiro lugar, que, querendo ou não, né, foram pessoas ou situações que lutaram muito para chegar até ali, mas você vê que não se dá importância para segundo, para Uhum. terceiro lugar e nem para o último, que se esforçou muitas vezes tanto quanto o primeiro. E naquele Sim, momento ele não ganhou a batalha. Talvez sim. né, por uma insegurança, talvez por um medo, talvez por algum erro que ele cometeu no meio do caminho, né? Ou talvez porque o outro, de uma certa forma, agiu de uma forma diferente que o fez chegar em primeiro lugar, né? Mas Uhum. ninguém fala desses outros competidores. É sempre, né, o primeiro. E aí as comparações, porque o primeiro é o melhor e você, né, não é bom o suficiente, Uhum. não dá certo, você é o errado, você é a pessoa que, né, é o 880, né? Sim. Essa comparação é sempre muito o 880. E aí a pessoa vai se Uhum. frustrando, vai se magoando, muitas vezes nessas comparações, né? Vai se sentindo fracassado, né? Então, Uhum. é uma das coisas. E aí, né, ela fala uma coisa muito interessante, né, dessa questão da vulnerabilidade, que tem aquelas pessoas que falam, ah, mas eu não preciso disso não, porque eu me garanto. Ah, sim, é verdade, ela fala. Como se fosse uma coisa que você tivesse a opção de escolher. Gente, não tem. A vulnerabilidade, ela está na nossa vida, ela vai acontecer em algum momento. Se você se esquiva dela, né? Muitas vezes isso vai causar aí muitos problemas na sua vida, né? Inclusive porque existe uma questão do entorpecimento, que eu vou falar depois, mas você vai se esquivando das coisas na sua vida e não vai realizando nada, não vai Uhum. inovando nada na sua vida, né? Não vai realizando as coisas na sua vida. E essa coisa do eu me garanto é pura ilusão, né? Assim como aquela do, né, eu dou conta da vulnerabilidade sozinho. Não, é sozinho, sou só eu dou conta disso sozinho. Não existe o sozinho. A gente, neurobiologicamente falando, nós temos a necessidade de pertencimento. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Sim, ser humano tem a sim. necessidade de pertencimento, a gente tem a necessidade dessa troca com o outro, né? E a vulnerabilidade é justamente mostrar ao outro quem você é realmente, estar exposta ao outro, assim como você é por inteiro, né? Então não existe essa coisa de eu consigo sozinho, né? Ninguém é vulnerável sozinho, né? Existe uma relação aí de pertencimento. E na realidade a gente só pertence realmente quando a gente se deixa ser vulnerável. Porque quando Uhum. não, que é aquilo que a gente vinha falando antes, né? Que a gente coloca máscaras e tenta agradar, é como se a gente estivesse tentando caber, se Sim, encaixar na vida do outro, né? E aí, sim. muitas vezes na relação, quando você vai tentando se encaixar na vida do outro, chega uma hora que a vida cobra, né? E a vulnerabilidade acontece. E aí o outro vira e fala, mas no começo do relacionamento ela não era assim. No começo do relacionamento ele não era assim, né? Tem muito disso. É óbvio que no começo de um relacionamento a gente não mostra toda a nossa vulnerabilidade. A gente vai aos poucos pegando Aos poucos. confiança,
na pessoa, né? E aos poucos mostrando aí as nossas vulnerabilidades, né? As nossas questões. Então, é um processo. Mas quando você faz o processo inverso de colocar máscaras e tentar caber na vida do outro, você deixa de ser você mesmo. E aí, quando a vulnerabilidade passa na sua vida, e sabe, dá aquela, né, aquela derrubadinha de leve assim, e aí a pessoa olha para você e fala, mas eu não reconheço a pessoa com quem eu estava até hoje. Não, sim, verdade, acontece. E Mais é um uma, processo. uma prima minha está aqui também, a Cleneide. A Neide, lá do Olha, Maceió. Boa noite, Neide. Que bom você aqui com a gente. boa noite, Vilma, Outra, também. Beijo para você. uma outra questão também ligada à vulnerabilidade é o sentimento de desmotivação, né? O quanto está se sentir vulnerável desmotiva, não é? E aí é o momento de virada, não é, Karina? É o momento de pegar esse sentimento de vulnerabilidade que parece que você fica muito fraca, muito fraco, e você colocar para frente e você não se desmotivar, porque é natural, né? Vamos repetir novamente, vulnerabilidade é uma condição do ser humano, né? Então, nada mais natural. É que, na verdade, assim, muitas vezes a gente não sabe lidar com ela, né? A gente desiste, a gente fica nesse lugar de fraqueza, nesse lugar de fragilidade e não dá uma virada, né, no jogo, né, Karina? Então a gente já falou dos três principais, né? A vergonha, a comparação e a desmotivação, né? A não ser que você queira explorar mais um pouco a desmotivação, Karina. Não, Eu acho que não tem mais, né? não, eu só queria falar de só mais um mito aí, conforme a gente foi falando, eu fui Sim. falando dos mitos, né? Boa noite, Uhum. meninas. As meninas estão entrando aí dando boa noite. Beijo para Boa todas. noite a todas. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, fiquem à vontade aí, podem perguntar. Vou A gente colocar fala bastante, mas a gente lê as perguntas, a gente responde aqui para isso, vocês. Então, se tiver alguma dúvida e alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Só ou mais um comentário. mito, um dos mitos, né, que eu queria dizer, que às vezes quando a gente fala de vulnerabilidade, né, que a gente fala, a gente vai se mostrar ao outro do jeito que a gente não é expor vida, gente. Entendam, ninguém está falando aqui que você vai expor a sua vida para todo mundo em rede nacional, BBB, né? Já que É, aí a gente vamos colocar ele no páreo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? Ser vulnerável não é expor a sua vida, tudo que você faz o dia todo, né? Então, agora eu tomei banho, depois eu fui almoçar, e nesse momento eu estou no sofá, e aí daqui 2 minutos eu brinquei com o cachorro. Não é isso vulnerabilidade. Não é expor a sua vida dessa forma sem limites, muito pelo contrário. A vulnerabilidade ela impõe limite, né? Você precisa impor limite ao outro, né? Quando a gente fala aqui de expor a sua vida ao outro, a gente precisa saber quem é esse outro, para quem que eu estou me expondo, né? Quando eu venho aqui na live, falar na live, eu estou expondo aqui para vocês, né, sobre um tema. Então, sim, eu estou em exposição, sim, eu estou vulnerável a isso, mas eu sei para qual público eu estou me expondo. Eu sei, né, aqui quais são as pessoas com as quais eu vou receber a crítica de forma construtiva, ou quais são as pessoas que eu não vou dar ouvido para essa crítica, né? sim. E existe um limite, né, do que eu estou falando aqui. Eu não estou expondo a minha vida, né? Eu não estou detalhando o meu dia a dia. Então isso não né? Quando a gente vai aí muitas vezes para a rede social e fala, a pessoa está ali vulnerável, está ali o tempo todo. Não, ela não está vulnerável, ela está expondo a vida dela simplesmente. Vulnerabilidade é outra coisa, né? Sim. E a vulnerabilidade a gente expõe muitas das vezes com aqueles que a gente ama, que são os mais próximos.
e que estão ali, muitas vezes, na arena, quando você cai, para te levantar, para te estender a mão. Geralmente são com essas pessoas que a gente é vulnerável, né? Que a gente pratica a vulnerabilidade. Então, Os a mais gente próximos. precisa. Exato. Então, a gente precisa ter limites para isso. Né? A gente precisa de um limite. Não dá para. Né? Ah, mas você está falando que eu não posso ser eu em todos os momentos. Não, você pode. Você pode ser você em todos os momentos da sua vida. Mas você não vai expor isso assim, sem limites. Porque quando É. você dá isso, quando você dá essa arma para o outro, né? Quando você se expõe dessa maneira, sem limites ao outro, você dá a ele, querendo ou não, né, a oportunidade de te falar também o que ele quer, de Sim. colocar para você aquilo que ele quer, né? E muitas das vezes você introjeta isso em você como se fosse uma verdade, que não é, né? É, Então, e o acho que é interessante isso. também. Oi, Karina, desculpa, eu te cortei. Não, 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 pode falar, Malena. Tá? Eu acho que interessante falando de vergonha e comparação, motivação, qual que é, acho que é a grande sacada, né, para resolver e lidar com vulnerabilidade é resiliência, né? A resiliência que é aquela capacidade que a gente tem de se refazer das situações que são difíceis, não é? Uhum. E quando a gente estuda mais profundamente sobre a psicologia positiva, que a gente descobre as nossas 24 forças, né, que todo mundo tem, e a gente sabe que a esperança, ela fortalece a nossa resiliência, né? Então, tudo bem a nossa vulnerabilidade, tudo bem, tá tudo certo. Mas como lido com ela? Através da nossa resiliência. Sim, nós podemos ter vergonha, sim. Nos sentimos mal quando somos comparadas ou comparamos, sim. Nos desmotivamos também. Mas existe algo dentro da gente chamado resiliência, que ela é fortalecida através da nossa esperança, que pode fazer com que isso tudo faça com que a gente lide melhor, né, com isso tudo, primeiro, para poder colocar para frente a nossa vida, seguir com a nossa vida, com os nossos projetos, criação de filhos, trabalho, estudo, e num lugar mais confortável, não é, Karina? Num lugar mais confortável, de condição de ser humano, que se refaz, que se levanta, que sabe que ser vulnerável não é errado. Ser vulnerável não é ficar no lugar de fraqueza e fragilidade, mas através da resiliência, olhar para frente e buscar esperança no que pode ser feito para sim fazer, né? Para sim isso acontecer. Então, a resiliência, para lidar com a nossa vulnerabilidade, ela é fundamental. Ela é fundamental. E como que a gente trabalha a resiliência olhando além, tendo esperança de que esse lugar, nós estamos nesse lugar vulnerável, mas daqui a pouco passa, a gente sabe lidar com isso. E vamos para frente, vamos seguir em frente, não é? Isso mesmo. Malena, você falando, né, me veio aqui muito na cabeça, né? Eu sempre falo que toda vez que a gente leva um tombo, né, esse tombo é sempre para a gente aprender, né? E aí às vezes o pessoal fala, mas Karina, o que que eu vou aprender com isso? Sempre tem um aprendizado nos seus Uhum, erros, né, nos seus uhum, tombos, nas coisas que acontecem na vida que a gente não tem como controlar, né? Sempre tem algo bom para tirar dali, sempre tem um aprendizado, mas muitas vezes a gente não olha para ele. sim, E aí, sim, quando você fala em resiliência, me vem muito essa questão de aprender a olhar para isso com olhos de otimismo, com olhos de aprendizado, né? Com outros olhos que não seja só o erro em si, que não seja só a questão negativa da situação. é, Abrir-se, né? sim, Para outras questões, né? Entender o que na sua vida aquilo está causando, né? E uhum, a partir daí, como a Malena disse muito bem, levantar e seguir em frente,
Porque tem coisas que, né, a gente não, na vida, que a gente não pode controlar. Tem coisas que vão acontecer que, infelizmente, a gente não tem como controlar, né? Mas a gente pode sim tirar uma lição disso, né? A gente pode, sim. Pode E falar. uma dica, se a gente tiver que dar uma dica aqui, não é? É interessante olhar para a nossa própria história, porque todos nós que estamos aqui assistindo a live e conhecemos as pessoas que nos rodeiam, todos nós temos uma história. E a história de cada um é preciosa, não é? Que a Brené fala sobre a nossa biografia, né? A nossa história. Ela ensina muito. Olhar para trás e falar, nossa, eu já enfrentei tantas coisas, não é? Eu já lidei com tantos desafios e segui em frente, né? E ser crítico nesse sentido, né, Karina? Ter um pensamento crítico, né? O que é que eu estou fazendo com esse momento de exposição? Como que eu estou lidando com esse momento vulnerável e mais difícil, não é? Eu estou envergonhada, eu estou me comparando, eu estou desmotivada ou desmotivado, né? Então, assim, olhar para a nossa história e entender que ela pode nos ajudar muito quando a gente olha para trás e a gente vê tudo que a gente passou. A gente reconhecer tudo que a gente passou. Isso é importante, não é? Sim. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui, né, é que a gente, como eu falei, a gente usa escudos, máscaras, né? E quais são os maiores escudos que a gente utiliza, né? A gente já falou de um deles aqui, que é o perfeccionismo, né? Que a gente já falou aqui que é um dos escudos assim que a gente usa, né? Para afastar a vulnerabilidade da nossa vida. Mas existe um outro, né? Existem outros dois assim que são os que mais são utilizados, que é engraçado que eu fiquei muito pensando assim, né? Que ela fala da alegria como um mau presságio. O que é a alegria como um mau presságio, né? E aí eu fui lembrar da minha vida mesmo, né? E eu fiquei muito pensando assim, eu amo viajar, eu sou uma pessoa que eu amo viajar. Se quer me deixar alegre, é me levar para viajar, né? Para mim é uma alegria imensa viajar. E eu, desde pequeno, eu ficava muito ansiosa antes de viajar, tanto que eu não dormia à noite, antes da viagem, quando eu era pequena. E hoje é óbvio que eu não durmo mais, né? Mas sempre vem aqueles pensamentos do tipo, ai meu Deus, eu vou perder o ônibus, eu vou perder o voo, ai o voo vai ser cancelado, ai eu vou chegar lá e vai dar problema no hotel, eu vou chegar lá e a casa que eu aluguei não é a casa correta, né? Assim como muitas mães aqui têm tem esse pensamento, né? Porque a gente não dá conta da alegria, né? A gente não quer dar conta da alegria. A gente acha que tem uma velha frase que fala, né? Tá tudo muito bom, então tem algum problema, né? Ah, se a gente desconfia, se tá tudo muito legal, tá tudo muito certo, tem alguma coisa errada. A gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, né? E mãe, né? Mãe, quando fala assim nessa coisa da alegria como um mau presságio, mãe é assim: o filho vai sair a primeira vez que vai na excursão da escolinha. Pronto. A mãe já imagina que ele vai cair, que ele vai machucar, que ele vai, sei lá, quebrar a perna, que o ônibus vai bater. A mãe já imagina, né? Aquele monte de coisas, né? E por quê, né? Justamente por isso que a gente tem essa questão aí de não deixar ser vulnerável, né? A gente bloqueia a alegria quando a gente não é vulnerável. E aí vem esses pensamentos absurdos aí querendo bloquear a nossa alegria, porque a gente não dá conta dela. E aí a gente quer, né, ficar imaginando milhões de coisas na nossa cabeça. A gente quer não, né? A gente imagina milhões de coisas na nossa cabeça, né? Sim. Milhões de maus presságios aí, né? Como dizem, para que a gente não, para a gente acabar não vivendo essa alegria e não ficar vulnerável, né? Porque a vulnerabilidade traz essa alegria.
né? Para E que aí a nada, gente para que nada aconteça, né? Tudo está bem redondinho, assim, protegido, né? o controle, né? A gente Controle. tenta controlar a situação, então a gente imagina várias coisas tentando controlar, né, a situação e aí a gente deixa de ser vulnerável. Outra coisa que a Sim, gente faz também é o entorpecimento, né? A gente coloca um monte de atividade no nosso dia para a gente não pensar. É um sim, monte de atividade no nosso dia para a gente não parar e olhar para a gente, né? Então a gente vai deixando ali os sentimentos, os pensamentos de lado, como se isso resolvesse. Né? Então, assim, eu não quero lidar com aquilo, não, então eu vou deixando ali de lado e eu vou fazendo um monte de coisas, e eu vou sim, deixando, e eu vou isolando os sentimentos, as emoções, os pensamentos, né, da minha vida. Muitas sim. vezes isso chega a ser tão grave que pode sim causar, né, trazer aí um transtorno para a gente, né? Pode aumentar a ansiedade, você pode se isolar a ponto de desenvolver aí uma depressão, enfim, várias coisas, né? Mas o que a gente tem que entender é que, por mais que você tente isolar, a gente não consegue, a gente pensa o tempo todo. A gente Sim. sente esses sentimentos, eles não vão embora, eles não vão ficar isoladinhos ali. Você está sentindo, você só não percebe, você não para perceber. E quanto mais você faz isso, mais a bola de neve vai se criando, né? Vai aumentando. E uma hora essa Aumentando. avalanche de sentimentos, essa avalanche de pensamentos, muitas das vezes vai vir para cima de você, né? Sim, Então sim, precisa tomar cuidado muitas vezes com essas questões, né? A gente foge tanto, a gente quer tanto controlar e fugir, né, desse risco, dessa exposição emocional, que lá na frente a gente vai ficar mais exposto, né? E sim. o processo vai ser mais difícil. Eu não estou falando aqui que ser vulnerável é fácil, gente. Não é. Não é isso, muito pelo contrário. Estar vulnerável é desconfortável. Não é uma situação confortável. Mas a gente precisa dele, né? A gente precisa passar por essa vulnerabilidade para que a gente conquiste o amor, para que a gente conquiste o pertencimento, para que a gente conquiste a alegria, né? A Sim. criatividade, né? A compaixão. Então, para que a gente chegue, né? Para que a gente chegue do outro lado da montanha, gente, a gente precisa, né? Aprender a subir aí. Então, a gente precisa passar por ela. Não tem como fugir. É, eu gosto de pensar também a respeito, também, Karina, da gratidão. Ela fala também da gratidão, né? Nós sermos assim gratos, gratas, pelo que nós passamos, nós vivemos, não é? Porque a gratidão é aquele lugar que a gente fica de reconhecimento, não é? De reconhecimento, de pertencimento, como você falou, eu sou grata por esse momento. Às vezes é um momento difícil, né? Às vezes é um momento muito desafiador. É o momento em que a nossa vulnerabilidade ela é testada no ponto máximo, não é? E aí é o momento de parar e também agradecer. Agradecer por ter a oportunidade de aprender. E aí já entra uma outra questão, que é a gente aprender com as nossas falhas, não é? Existe alguma beleza em falhar? Será que existe alguma beleza, não é, em falhar? Porque a Brené Brown, ela coloca como beleza, não é? Apreciar a beleza das falhas. É assim que ela coloca no livro dela, não é? Isso mesmo. Existe sim, porque é através das falhas e dos erros que a gente fica nesse lugar de vulnerabilidade quando a gente erra e quando a gente falha, né? Quando a gente tá assim, sentindo muito fracassado ou fracassada, é que a gente tem a oportunidade de ir lá tentar de novo e acertar. É isso que a vulnerabilidade pode trazer. Existem dois caminhos. Ou você, na sua vulnerabilidade, você desiste e retrocede, não é, Karina? Sim. Ou você vê beleza nisso, nesse momento, e você pensa assim, não, é alguma coisa que eu tenho que aprender, ou eu tenho que refazer a rota de novo,
eu tenho que fazer tudo de novo, e aí quando você faz tudo de novo, você encontra onde que você errou. E você coloca e você olha para frente. Então, existe beleza? Existe beleza. Nós temos, na nossa cultura, a gente tem o costume de ver os erros como algo muito ruim, não é? Ah, é um fracassado, uma fracassada errou. Os erros são oportunidades de aprendizagem e de crescimento, não é? E quando nós erramos, sim, nós estamos nesse lugar vulnerável. Não quer dizer que tenhamos que ficar nele. Não é verdade, Karina? Não quer dizer. Quando a gente fala de vulnerabilidade, de saber lidar com ela, de se expor, sim, porque essa é uma condição nossa, de pessoa, de gente, não é? Mas não quer dizer que a gente tem que ficar nesse lugar, não é? A gente tem que entender o que é e olhar para frente e fazer diferente. E aí é nesse ponto que saber o que é falhar, o que é errar, é exatamente o que significa. Existe um significado muito grande, não é? A gente não aprende na primeira vez, não é mesmo, Karina? A gente não Sim. aprende na primeira tentativa. Muitas vezes a gente vai aprender na segunda, na terceira. E aí, como é que a gente vai aprender se a gente não lida com a nossa vulnerabilidade, os nossos erros e a nossa fragilidade? Sim. Não é verdade? Então, esse é um ponto para todos que, para mim, para a Karina também, né, Karina? A gente que é da área da psicologia, a gente lida muito com essa questão de ficar vulnerável, não é? Sim. Muitas vezes no set terapêutico, você olha para o seu cliente ou para o seu paciente, né? Seja lá qual foi a linha que denomina, e você olha e você percebe a agonia e você fica naquele, não, vamos deixar ele ou ela seguir em frente, vamos deixar ele tentar. Não é? E é um momento até angustiante, né? Porque a gente Sim. percebe que a pessoa está lutando, está enfrentando, está tentando, mas ela vai chegar em algum lugar. E também, né, a gente lida com a nossa vulnerabilidade, claro, né? Somos seres humanos, né, como outro qualquer. Então, a gratidão e ver os erros como oportunidades de aprendizagem. É uma Sim. forma de lidar com a nossa vulnerabilidade. Quando você fala em gratidão, né? Eu falei ali da alegria como um mau presságio. A gratidão muitas vezes ela te traz essa alegria, ela tira você desse mau presságio, desse pensamento aí de que as coisas vão acontecer de forma muito ruim, enfim, né? De forma negativa e te coloca numa outra posição, porque ela te traz uma visão de agradecimento por aquilo que você está vivendo naquele momento, Sim, por aquilo que você sim, está vendo no aqui e agora. Né? Então ela te traz essa alegria muitas vezes, né? Elas vêm aí em conjunto, né? Quando você trabalha a gratidão, você também está trabalhando a sua alegria, né? E quando você falou aí dessa questão das falhas, né? Que você falou, a gente eu sempre falo, né? Que é com tentativa e erro que a gente aprende. Ninguém aqui nasceu sabendo andar. Quanto tempo que a gente levou para conseguir andar de forma correta? A gente teve um tempo nesse desenvolvimento aí, né? Então, assim, imagina se a criança desistisse no primeiro tombo, né? Se ela desistisse na primeira vez que ela levantou e aí ela cai de novo sentada, né? A gente precisa entender que a gente vai aprendendo ao longo da vida e tem certas situações que leva tempo, né? Que não é. E aí eu venho aqui falar de novo, né? Sobre o imediatismo. Às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer aprender agora, a gente quer consertar as coisas no agora tem que ser agora, porque eu não quero mais passar por isso. Mas às vezes a gente precisa passar por um processo. A gente precisa de tempo para conseguir compreender esse processo para seguir em frente, né? frente. A gente precisa muitas vezes desse tempo. Quando a Malena fala, né, que o paciente está ali, o paciente quando ele vem para a terapia é estar sendo corajoso porque ele está ali totalmente vulnerável. A terapia É, traz para a gente essa vulnerabilidade. Então você é. está ali, quando o pessoal fala, porque
quem faz terapia tem problema, é fraco, muito pelo contrário. Quem Não, busca uma terapia é corajoso ao extremo, ao porque está extremo. ali se colocando por inteiro, muito vulnerável, né? As Sim, questões que traz dentro do consultório, enfim, para nós terapeutas, é estar vulnerável, né? Então, é extremamente corajoso o ato de você buscar ajuda, independente se é com um psicólogo, né? Se é com um médico, né? Tá com um problema de saúde, vai no médico. É extremamente sim, corajoso, né? sim. Entrar nesse mérito, né? Se expor Uhum. dessa maneira, porque é uma exposição, é estar Sim, vulnerável, né? sim. Então, Ah, a eu vou, gente precisa não, eu vou, desconstruir essa questão da vulnerabilidade como algo de é, fraqueza. Ela é muito pelo contrário, sim. ela é coragem. Você falou, você tocou numa questão tão séria, Karina, e importante da gente comentar aqui na live, que são aquelas pessoas que sentem alguma coisa e não buscam ajuda, não é? Que Isso. sente no corpo, é fisicamente, é uma doença, é biológico. E quando, é, assim, protela, não é? Não vai. E aí, quando Uhum. o diagnóstico vem, a coisa já está muito avançada, não é? Sentir uma dorzinha aqui, então esse é um lugar de muita vulnerabilidade, esse que a gente está tocando agora, não é? E muito sensível, muito sério aqui na live. Porque estar doente, se sentir doente fisicamente, é uma condição difícil. E muitas vezes as pessoas têm medo do diagnóstico, têm medo da. E é uma super vulnerabilidade nesse momento, né? Sim, É, tem o sentimento é, que é fraco, né? Muitas vezes. que não Tem está essa indo, né? questão Que não vai buscar é, ajuda. que eu não vou buscar ajuda porque senão eu vou me demonstrar fraco, que as pessoas vão pensar de mim se eu for buscar É, uma ajuda, né? isso, Quando a gente fala em pesquisa, né, Malena? Muitas das pesquisas que a gente tem hoje são muito baseadas no sexo feminino, porque as mulheres se permitem ser mais vulneráveis do que os homens, sim, né? sim. Os homens têm muita dificuldade de ser vulneráveis justamente porque eles se sentem fracos e é o maior medo deles, né? É a Ah, maior é. motivo de vergonha é se sentir fraco. Então, muitas das vezes, quando se faz pesquisas, aí a gente tem um público feminino muito mais elevado. E não Sim, só falando em psicologia, mas falando na área médica sim, também, sim, né? Muitas vezes verdade. os homens acabam adoecendo mais porque eles sentem uma dor, eles sentem qualquer coisa, mas eles não vão buscar ajuda, né? É, Então é é um verdade. alerta aí. A gente precisa sim cuidar da gente. E quando a gente busca ajuda, a gente não está sendo fraco. A gente está tendo a Uhum. coragem de cuidar da gente, né? Do É. nosso corpo, da nossa mente, enfim, de quem nós somos. Isso E é ela fala, extremamente corajoso. sim, e ela fala também sobre a ousadia, não é? Viver com ousadia. Quantas vezes nós não somos ousados ou ousadas naquilo que a gente quer fazer, não é? E aí a gente não consegue viver assim plenamente, né? Utilizando o máximo da nossa potência, porque todos nós temos uma potência, né? Eu até enviei um vídeo para você, lembra? Do Sim, sim. Instituto Feliciência, né? Que é ensinando o que é poder e o que é potência, né? Cada um que está aqui nos acompanhando, e tanto eu quanto a Karina, temos uma potência, não é? E viver com ousadia, por exemplo, eu nunca fiz live, gente, né? Eu sempre contei a minha história na semana passada, quando eu falei sobre trauma, não é? Do meu poema, que quase deu tudo errado, né? E assim, é difícil, né? Para mim é difícil, para mim é sempre naquele quadradinho, né, do consultório, não é, Karina? E Sim. ali no consultório, tudo bem.
Mas falando para tantas pessoas, depois fica no IGTV, as pessoas assistem. Então, mas isso não querendo, né, me colocar como um exemplo, longe de mim, né, Karina? Nós somos só uma prestadora de serviço. Quando a gente idealiza a live, né, e a gente quer passar alguma informação, é para vocês, para quem está nos assistindo, mas é viver com ousadia, não é? É ser mais ousadas e tentar alguma coisa diferente. Isso mexe com a nossa vulnerabilidade, assim, para a gente ter uma potência, não é? E ter uma potência boa, vamos dizer assim. Bem, era isso, eu queria finalizar com isso, né? Viver com ousadia, não ter. Cuidar do medo, cuidar do medo. Era Exato. isso. E aí, eu queria finalizar com uma frase do Jung, né? Que ele coloca que eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, que a gente Perfeito. tenha essa ousadia, né? De nos tornarmos, de fazer as escolhas pela nossa vida, né? E que muitas vezes a gente precisa parar para pensar se lá no final da nossa vida a gente vai querer olhar para trás e vai querer pensar, nossa, eu vivi tudo isso, que maravilha, Isso. eu aprendi tudo isso, que bom. Ou se você vai querer pensar no final da sua vida, olhar para trás e pensar, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse realizado isso, se naquele momento eu tivesse me disponibilizado para tal coisa, né? Então a gente precisa escolher qual é o caminho que a gente quer para a nossa vida, né? E qual a escolha que a gente faz para se tornar uma pessoa melhor. Que eu acho que o intuito da nossa vida é justamente essa, é aprender, evoluir, se tornar cada vez uma pessoa melhor para a gente e para o outro. Né? Porque quando a gente muda a gente, quando a gente se torna melhor para a gente, automaticamente isso reflete para o outro. Né? Então eu queria terminar a nossa live aí com esse pensamento mesmo, né? Jung sempre muito lindo, eu sou apaixonada. Também. Né? Com os ensinamentos dele, e aí eu queria terminar essa live de vulnerabilidade falando sobre isso. E próxima semana temos mais uma live na segundona, nosso bate-canal aqui, né? A gente sempre aqui, segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre solidão e solitude. Solidão Então, e solitude. Exato, se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar aqui no meu direct, no direct da Malena, né? Se quiserem. Aliás, se vocês quiserem dar aí, né? Se quiserem que a gente fale de algum assunto, gente, pode mandar, né? Tem a sugestão. Se a gente souber aí sobre essas questões, a gente traz aqui na live, fala aí sobre o assunto. Então, se vocês quiserem, pode nos trazer aí temas que vocês querem que a gente fale aqui, que a gente marca e fala aí numa das lives das segundas-feiras, tá bom? Gente, é isso. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos mais uma vez aí. Obrigada. Gente. Gratidão. Gratidão por Obrigada todos. a todo mundo que nos acompanhou. Se deixem Segunda-feira. Joguem nessa arena aí, gente. Vamos lá, tá bom? Sejam ousados, não é? Sejam ousados. Exato. Vamos ousar, né, Valéria? Tchau, gente. Beijo. Boa tchau. noite. Até segunda. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.